Senhor presidente, deputado Dr. Ulisses, deputado Cássio Navarro, senhores funcionários e assessores aqui no plenário, senhores e senhora policial militar, a todos presentes. Senhor presidente, ontem eu ouvi atentamente os discursos aqui inflamados, o pessoal falando sobre emenda, sobre vários assuntos, e eu fico aqui preocupado porque a gente está falando muito e não estou vendo resultado nessa casa. Aliás, 2 anos aqui, eu me sinto às vezes até envergonhado pelo resultado da nossa casa. Nós temos que ter resultados mais firmes, porque a gente fala muito e os resultados não acontecem. Nós temos alguns projetos que têm que ser aprovados ainda rapidamente e não passam, mas em contrapartida nós temos aqui o pessoal da PEC 05, que sabe que tem nosso apoio, não precisa ficar falando isso toda hora, é só levantar lá e ver quem assinou o projeto, é simples isso. Vai lá e ver quem assinou, pronto. Aí muita gente fica me cobrando, você falou, não falou, é só ver quem assinou. Entendeu? Agora, essa casa tem que pôr o projeto para votar, porque a desculpa de que nós... Eu estava vendo umas desculpas aqui, dizendo que se a gente vota com o pessoal da PEC 05, nós estamos votando contra o trabalhador. Que absurdo é esse? Eu acho que nós temos que votar em todo o funcionalismo, valorizar todo o funcionalismo. A base tem que ser valorizada, sem dúvida, senhor presidente. Eu tenho 2 anos aqui nessa casa, todo dia nessa tribuna, falando que a Polícia Militar está em novembro, faz 4 anos, sem aumento. Como é que pode isso? Agora o pessoal vem falar que se paga a PEC 05, não dá aumento. É absurdo isso aí. Então, vamos botar para votar. Eu acho que tem que parar, valorizar o nosso funcionalismo, chefia, intermediário, base, todos os setores têm que ser valorizados. Já passou da hora de acontecer isso. Nós não podemos ficar nivelado pelo salário do governador, é um absurdo isso, porque se amanhã depois o governador resolver baixar o salário dele para 15 mil, como é que fica? Então nós temos que ter, eu acho que a PEC é muito bem-vinda, assinei quando poucos queriam assinar, assinei, meu nome está lá e eu não preciso dizer do meu apoio, e essa PEC entrando aqui eu votarei sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu queria também hoje trazer um assunto, eu queria, aproveitando que o plenário está com bastante gente aqui, nós estamos falando para a televisão também, eu queria, talvez a maioria dos jovens aqui não saibam quem foi esse rapaz aí. Os mais velhos, talvez com mais de 50, 40 anos, lembrem dele, talvez não lembrem também. Esse menino aí morreu com 18 anos. Se ele fosse vivo hoje, ele teria 67 anos. Para quem não sabe, ele foi morto, foi assassinado simplesmente porque ele era militar, porque ele era soldado do Exército e estava trabalhando aqui do lado. Aqui, quando estava sendo feita a construção do Comando Militar, do quartel do Comando Militar Sudeste, à época, Comando Militar do 2º Exército, esse menino foi explodido. Explodiram esse rapaz simplesmente porque ele era soldado do Exército. Quem matou esse menino? Os defensores da democracia, os defensores da liberdade, aqueles que se arvoram em dizer que lutaram contra a ditadura matando essas pessoas, aqueles que se arvoram em dizer que, aliás, estão tudo no poder hoje de novo e indo preso de novo. Interessante, estão tudo indo preso de novo, os defensores da democracia, da liberdade. Agora, eu queria trazer essa história desse menino aqui hoje, porque segunda-feira passada, dia 26, se completaram, senhor presidente, 49 anos que esse rapaz foi assassinado. Ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou disso. Tem filme lá do Lúcio Flávio, tem filme de um monte de bandido. Agora, no menino desse que morre com 18 anos, ninguém quer saber. Esse jovem se chamava Mário Cosel Filho, 18 anos, prestava o serviço militar obrigatório, era filho de Mário Cosel e de dona Terezinha Lana Cosel, era chamado de Cuca. Tinha 18 anos, quando no dia 15 de janeiro de 1968, deixou de frequentar as aulas e de trabalhar na fiação Campo Belo com o pai, que era gerente da empresa, para iniciar o serviço militar obrigatório no 4º Regimento de Infantaria, Regimento Raposo Tavares, que está lá até hoje, é o 4º Batalhão de Infantaria Leve, lá no município de em Quitaúna, Osasco. Na madrugada do dia 26 de junho de 1968, 6 meses após ter iniciado o serviço militar, ou seja, ele tinha 6 meses de serviço militar, o soldado Mário Cosel Filho morreu em um atentado à bomba. Diógenes José Carvalho de Oliveira, Pedro Lobo de Oliveira e José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, integrando um grupo de 11 guerrilheiros da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Não era essa a VPR, Zé Paulo, que a Dilma pertencia? É parceiro da Dilma, né? Coincidência. Coincidência. Esses 3 terroristas lançaram um carro-bomba
sem motorista contra o quartel-general do 2º Exército, que é aqui ao lado, atual Comando Militar do Sudeste, no bairro do Ibirapuera, cidade de São Paulo. A guarda ainda chegou a disparar contra o veículo, que bateu na parede externa do quartel. Vejam aí, essas imagens do carro que foi lançado com... Só para terminar, senhor presidente, do carro que foi lançado cheio de explosivos. Você sabe quantos quilos de dinamite tinha dentro desse carro? 20 quilos de dinamite. E esse carro explodiu, atingindo uma área de 300 metros, matando instantaneamente o jovem Mário Cosel, filho de 18 anos, que teve o corpo totalmente despedaçado. Volta a outra foto, Machado. Mais. Aí. Olha o corpo dele, para quem gosta de ver gente morta. Irreconhecível, totalmente arrebentado. Outros 6 militares ficaram gravemente feridos nesse atentado terrorista. Essa história não pode ser esquecida nem modificada. Eu queria simplesmente trazer isso aos senhores aqui, que são pais e são avós, porque amanhã depois vocês podem ver o seu filho, o seu neto numa situação dessa. Isso não pode ser esquecido. Essas pessoas que vêm aqui dizer que nunca teve governo mais honesto, que nunca teve gente que lutou mais pelo Brasil, são os mesmos que estão presos e dizem que é golpe, dizem que é atentado à democracia. Atentado à democracia é isso, que ninguém quer falar, que ninguém quer lembrar. Isso é atentado à democracia. Mas nós aqui nessa casa estamos vigilantes e atentos a isso. E isso continua até hoje. Eu estava conversando, só para fechar, senhor presidente, agora há pouco, conversando com o meu chefe de gabinete, Coronel Zé Paulo, meu assessor, e ele me lembrou que ontem, à 00h15, foram pegos 2 carros na estrada pela Polícia Rodoviária Militar, e esses carros, na região de Bauru, o primeiro estava com 14 espoletas explosivas, e o segundo veículo, que era um Corsa também da região de Bauru, estava em seu interior com 65 bisnagas de emulsão explosiva, além de 9 metros de cordel detonante. É a mesma coisa. Ah, mas mentira! Eles estão roubando para fazer assalto a banco, Sérgio. É crime organizado. E aquilo lá não era crime organizado? Eles não usavam as coisas para fazer assalto a banco? Onde foi para essa turma dessa época? Está todo mundo bem de vida hoje. Vê se algum deles está morando em Coab, em CDHU, está morando na vila perto onde vocês moram. Todo mundo hoje bem, morando em cobertura, todo mundo bonito. São os caras que lutavam pela democracia. Precisamos parar com essa hipocrisia. Precisamos parar com essa hipocrisia. Valorizar quem arrebentou a nossa história e quem afundou o nosso país. A gente sempre fala, vocês que estão aqui lutando pelos seus direitos, de ganhar o que merecem, porque estudaram para tal, se prepararam para tal, aí vem com história de que não, vamos valorizar o nosso funcionalismo. Porque nem dá aumento para vocês, nem para a base, nem para ninguém, é o que vai acontecer. E eu estou cansado disso. Eu fico muito à vontade, presidente, porque eu sou do PSDB, pode falar mal de mim o que quiser. Falam mal de mim porque eu estou no PSDB, no PSDB falam mal de mim porque eu voto contra, eu não estou nem aí. Eu estou do lado do que é certo. E o certo é valorizar quem é nosso. O certo é valorizar pessoas que sacrificam a sua vida pela liberdade e pela democracia e são esquecidas. E nesse país hipócrita chamado Brasil, só se valoriza quem não presta. Só se valoriza quem se beneficia e mente para a população, dizendo que está pensando na democracia. E é isso que nós precisamos mudar. O ano que vem nós temos eleição, lembrem-se disso. Porque vocês vão, metade dessa pessoal que está ferrando o Brasil, eles estarão eleitos o ano que vem novamente. Porque trocam voto por cesta básica, por cerca pintada e por qualquer benefício. Então o povo tem que acordar também. Porque o povo que vota nessas pessoas que estão aí, que são os que arrebentam vocês mesmos. Então pense nisso. Vamos votar quem valoriza o povo, quem luta pelo povo, não para quem fica contando história aqui. Lá na Praça é Nossa, lá o Paulinho lá fala que quem não tem dinheiro conta história. Mas aqui no Brasil é quem tem dinheiro que conta história. Que a gente ouve mais história aqui, só que função, trabalho e benefício a gente não vê nenhum. Muito obrigado, senhor presidente.